Fala galera, bem-vindo a mais um episódio do Dicas de Pilotagem aqui no canal de Bike. Meu nome é Gabriel Isper, sou do MTR Bike Experience e mais uma vez eu estou aqui no Zoom Bike Park, essa baita sala de aula que nós temos em Campos do Jordão. E hoje o assunto vai ser pilotar na chuva, coisa que muita gente tem receio, tem medo porque realmente se torna uma situação um pouco mais perigosa, porém, se seguir todas as dicas, se fizer tudo certinho, muitas vezes torna-se um rolê bem divertido, bem técnico, bom para treinar. Bora lá para as dicas que nós temos para hoje, para isso? Bom galera, algumas dicas de setup da bike são muito importantes antes da gente começar a pedalar. E o primeiro passo de tudo, mais importante para você que vai pedalar na chuva, é usar uma capa de chuva. Lembrando que capa de chuva muitas vezes te protege da chuva, mas não te protege de ficar molhado, porque do mesmo jeito que ela impede a água da chuva de entrar, ela impede a transpiração, o nosso suor de sair. Então muitas vezes a gente pedala na chuva com capa de chuva e mesmo assim está molhado. Porém a gente não toma aquela chuva gelada, protege muitas vezes do barro. Então é um item muito essencial para você usar na chuva. O primeiro e mais importante ponto no setup da bicicleta são os pneus. Porque o problema de andar na chuva é que o terreno fica muito mais liso. E o contato entre bike, piloto e o terreno são os pneus. Por isso a escolha de pneus com cravos mais altos, cravos mais espaçados, isso ajuda muito o barro a não grudar e o pneu ficar com aquela crosta lisa em cima, é muito importante. Então, andar na chuva, a escolha dos pneus é primordial. Os pneus com cravos mais altos e cravos mais espaçados. Outro ponto é a calibragem. Como eu necessito de mais aderência e na chuva eu vou andar mais devagar, recomenda-se diminuir um pouco a libragem dos seus pneus. Assim eles ficam mais aderentes ao terreno, permitindo uma pilotagem mais segura. Outra dica muito legal para sua bike é utilizar silicone spray. Hoje em dia muitas marcas que trabalham exclusivamente com bicicletas têm alguns silicones sprays. O legal do silicone é que quando a gente passa na bike, ele evita do barro grudar muito. Então passar um silicone no down tube, atrás do sit tube, em alguns lugares onde gruda mais barro, vai ajudar muito também na hora de pilotar na chuva, não ter aquele barro todo encrustado na bike. Atente-se somente com os freios, o silicone não pode cair no freio. Outra dica muito legal para o setup da sua bike é o uso de paralamas. Eles são essenciais para se andar na chuva. Primeiro ponto, ele evita de jogar barro nos olhos, e barro nos olhos não é bem visto na hora de pilotar a sua bike. Sem contar que também os paralamas hoje em dia também evitam de jogar barro na própria bicicleta. Caixa de direção, nas suspensões, que são partes sensíveis a entrar areia, a entrar terra, que se isso acontece vai degradando a sua bicicleta muito mais rápido do que deveria. E a gente sabe que andar na chuva por si só já degrada mais a bicicleta, já estraga a bicicleta mais fácil. Então o que a gente puder prevenir nisso, melhor pra gente. Em falar em barro nos olhos, outro item essencial, não somente quando andar no barro ou na chuva, também no seco, mas na chuva é essencial ser usado, são os óculos. Eles são essenciais para se andar na chuva. Evita bastante barro, água caindo nos seus olhos, que é totalmente incômodo e super perigoso. Outro detalhe de setup na bike, mas esse um pouco mais complicado de ser mexido, são as pastilhas de freio. Normalmente as pastilhas utilizadas para se rodar na chuva são pastilhas metálicas. Elas têm uma durabilidade maior e para se rodar na chuva elas dão uma frenagem melhor também. Quem usa pastilha orgânica vai ver que na chuva a bike faz aquele freio de caminhão descendo serra e a bike às vezes não freia tão bem. Porém, a pastilha orgânica é muito melhor em condições secas. Para rodar na chuva, aconselhados são sempre pastilhas metálicas. Bom galera, tivemos aqui algumas dicas de setup da bicicleta, algumas dicas de capa de chuva, utilizar óculos. Vamos pegar essas dicas agora que já vão facilitar bastante coisa no seu pedal e partiu para trilha!
Bom, galera, chegamos aqui na Trilha das Bromélias, dentro do Zoom Bike Park. Escolhi essa trilha porque é a trilha mais inclinada do parque, com bastante raiz, bastante obstáculos, bastante curvas. Então, são situações que na chuva ficam muito mais difíceis de serem feitas. Então, optei por essa trilha para poder mostrar bem para vocês algumas das dicas de pilotagem que a gente vai passar agora de como se pilotar na chuva. Vale avisar vocês de algumas coisas que são muito importantes que acontecem na chuva. É muito comum a bicicleta derrapar. É muito comum a bicicleta embalar mais do que o normal. A ideia é não se assustar com isso, se acostumar, assumir que a bicicleta vai derrapar, assumir que a bicicleta vai embalar mais e continuar pilotando. Não se assustar, não jogar corpo para trás, não tentar pular da bicicleta. Tente pilotar a bicicleta o máximo possível. Uma hora ela vai escorar, uma hora você vai achar algum ponto de escora. Isso é um detalhe muito importante, andar na chuva é muito bom escolher as linhas por onde vai passar, sempre antecipar mais do que o normal ainda os movimentos. Sempre existe uma linha com mais escora, uma linha com uma cava melhor para o pneu entrar, uma linha que escorregue menos. Sempre opte por isso. E também sempre opte por trilhas que você sabe que não são tão lisas quando se anda na chuva. Até porque se a gente anda em trilha muito lisa, a gente acaba derrapando, acaba estragando muito mais a trilha. Galera, um ponto muito importante na pilotagem na chuva é saber usar os freios na hora certa e na dosagem certa. Pilotar na chuva, a gente tem que ter os dedos muito mais sensíveis na hora de apertar o freio. A gente deve evitar freadas bruscas. Essas freadas bruscas fazem a bicicleta derrapar, principalmente na roda da frente, e ela pode derrapar e escorregar, e essa escorregada normalmente é muito rápida. Não dá tempo às vezes nem de botar um pé no chão ou uma mão para apoiar. É muito perigoso. Então nós devemos saber dosar bem os freios na hora de andar na chuva. Nunca freadas bruscas e sempre antecipando a frenagem. Normalmente os obstáculos ficam muito mais lisos, como raízes e pedras. Se a gente deixa para frear em cima do obstáculo, na hora que eu freio a bicicleta, ela derrapa porque o obstáculo está mais liso do que o terreno anterior. Então sempre antecipe a frenagem. Freie antes de entrar no obstáculo e na hora de passar nele, passe mais leve, passe com a bicicleta rolando. Então sempre dosando os freios e sempre freando antes de entrar no obstáculo, sempre antecipando a frenagem para que você não escorregue. Um ponto muito importante que eu falei até anteriormente é escolha da linha. Aqui é um exemplo muito bom da gente ver isso. O traçado principal é esse do meio, porém também é o traçado onde a água corre, aonde fica mais liso de se passar. Muitas vezes a linha não é 100% perceptível na hora, por isso que é muito importante a gente treinar esse olhar fora do comum, fora do traçado padrão. Aqui uma linha muito boa para a gente optar é essa linha do canto. É uma linha que a água não corre tanto, é uma linha que fica mais escorada. No vídeo aí acho que vai dar para ver eu passando por ela, dá para ver que é uma linha mais segura de se entrar. Pessoal, um ponto muito importante de se pilotar na chuva é o posicionamento do corpo sobre a bicicleta. Andar na chuva nós temos que estar sempre mais preparados, sempre mais agressivos em cima da bicicleta. Então o posicionamento de ataque, aquele posicionamento que eu falei no primeiro vídeo do Dicas de Pilotagem, é essencial para se pilotar na chuva. Só para relembrar, posicionamento de ataque. Cotovelos sempre apontados para fora, o queixo mais próximo do guidão, o tronco paralelo com o chão e o centro de gravidade o mais baixo possível. Andar na chuva, a bicicleta anda escorregando o tempo todo. Então quanto mais baixo eu estiver, mais estável eu vou estar para poder pilotar a bicicleta. Se eu estou muito alto, com o centro de gravidade muito alto, a chance de eu pendular em cima dela é maior. Então sempre no posicionamento de ataque, sempre com o tronco mais paralelo com o chão, queixo perto do guidão e sempre com os cotovelos abertos e os joelhos mais afastados do banco.
porque a bicicleta tende a sambar mais embaixo do corpo. Se eu estou com os joelhos mais abertos, eu permito que ela trabalhe embaixo e o meu corpo mantenha-se estável. Porque o que dá estabilidade para a gente é tronco e cabeça mexendo o mínimo possível. Então, cotovelos abertos, os joelhos mais abertos, tronco paralelo com o chão, centro de gravidade baixo. Isso vai me ajudar muito a pilotar a bicicleta. Outro ponto muito importante de se atentar na chuva é na hora de fazer as curvas. Elas ficam muito mais lisas, muito mais técnicas de serem feitas. Mas uma boa dica para você fazer uma curva com mais estabilidade, com mais segurança, é sempre escolher a melhor linha. Sempre fazer curvas fluidas, evitar fazer curvas por partes, porque cada vez que você troca a direção dentro da curva, eu tendo a escorregar mais com a bicicleta, eu tendo a perder atrito com o chão cada vez que eu troco de movimento. Então tente sempre escolher uma linha contínua e mais fluida. Posição do corpo, sempre em posição de ataque, como eu falei anteriormente. E uma dica muito importante é eu conseguir deitar mais a bicicleta do que o próprio corpo. Porque se eu deito junto com a bicicleta, o meu peso entra inclinado e a chance dela escorregar é maior. Então eu sempre com o tronco mais em pé, eu consigo pressionar a bicicleta mais nessa direção. Eu consigo colocar mais meu peso em cima, evitando com que ela derrape para o lado. Ou seja, o cotovelo de fora mantém-se flexionado e o de dentro estendido e o tronco e o corpo, né, pesando aqui. Assim eu vou usar mais esses cravos laterais, que são os cravos maiores, pressionando no chão, dando mais aderência e evitando que ela escape na hora de fazer a curva. Galera, vale lembrar também que como curvas na chuva ficam muito mais lisas, é permitido tirar um pé na hora de fazer curva. No meu caso, eu ando de pedais plataforma, pedais flat, fica muito mais fácil eu tirar e colocar o pé de novo. Para quem anda de clipe, isso é uma técnica muito mais complicada de se fazer. Primeiro, que você tem que acertar o pé no lugar exato na hora de voltar para clipar. E normalmente na chuva, o barro acaba pegando ali no taquinho ou no próprio pedal. Aí para clipar novamente fica muito mais complicado. Mas muitas curvas ficam muito mais divertidas e muito mais rápidas quando feitas sem um pé. Lembrando que quando tirar o pé, é o pé de dentro da curva. Ou seja, se eu faço curva para a direita, quem sai é o meu pé direito. Porque a tendência da bicicleta é escorregar sempre para fora da curva. Se ela escorrega para fora, para eu não cair, eu coloco o pé para dentro. Outro ponto muito importante são as subidas um pouco inclinadas na chuva. Por conta de estarem molhadas, formam barro e isso tira muito a aderência da bicicleta. Ou seja, muitas vezes a gente vai subir uma subida que normalmente é tranquila, mas quando chove, derrapa, a gente não consegue subir. Como corrigir isso? Posição do corpo é o principal ponto. Quando a subida é um pouco inclinada, normalmente nós jogamos mais o corpo um pouco para frente. A gente anda com a bunda um pouquinho para frente no selim e com o queixo mais perto do guidão, para ela evitar empinar. Porém, se a gente faz isso na chuva, a gente perde aderência na roda de trás. Então, em subidas como essa, a gente tem que manter um pouco do peso na parte de trás e baixar mais ainda o queixo perto do guidão para ela não empinar a frente. É um movimento muito delicado, porque se a gente abaixa muito, a traseira derrapa, se a gente senta muito para trás, a frente empina. Então tem que saber dosar o corpo nessas posições. Outro ponto muito importante é a marcha da bicicleta. Se a gente tiver numa marcha um pouco pesada, a gente vai fazer força. E nessa de fazer força, a bicicleta derrapa. Então a gente tem que vir numa marcha mais leve e girando mais, sem fazer força e com a cadência mais alta. É como se a gente ligasse a reduzida da bicicleta. Em alguns carros 4x4, a reduzida é isso. Ele dá mais giro no motor e menos força para o carro subir. Na bicicleta é a mesma coisa. A gente coloca uma relação mais leve, uma marcha mais leve na bicicleta, isso vai dar mais giro e menos força na roda. Isso vai dar mais tração. Uma coisa importante de se lembrar, suspensões destravadas em subidas assim.
vai dar mais aderência da bicicleta ao solo para quem usa uma full suspension, claro. Vai dar mais aderência da bicicleta ao solo com a suspensão destravada. E isso vai me dar mais performance na hora da subida. Bom, galera, essas foram algumas dicas básicas para você pilotar na chuva. É claro que existem inúmeros outros pontos a serem percebidos quando você anda numa situação como essa. Porém, aqui vão algumas das principais dicas. Caso você queira melhorar sua pilotagem, aprimorar as suas técnicas, entre em contato conosco, MTR Bike Experience ou @MTRBikeXP lá no Instagram. Mande-nos um direct. Muito obrigado e até o próximo vídeo do canal.